A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 56. Tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Qual é a terra de Jesus? Nazaré. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam. Então, Jesus voltou para Nazaré. Por isso ele é chamado Nazareno. E ele foi para a sinagoga, porque Jesus é judeu. E como judeu, ele guardava o sábado e ele, vamos dizer, ia na igreja, ele ia na sinagoga, que era o local de culto, né, religioso. Porque a gente sabe que o templo ficava em Jerusalém e havia sinagogas espalhadas pelo território de Israel, né, de Judá, para que as pessoas pudessem cultuar a Deus, levar suas ofertas, ler os livros, ler a Torá, enfim, praticar a sua religião. No caso, né, o judaísmo. Então Jesus, como um bom judeu, estava fazendo exatamente isso. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, é muito comum as pessoas se maravilharem com o ensino de Jesus. Isso desde o início. Só que uns usavam essa maravilha, vamos dizer, para se converter e outros para o acusar, perseguir, fazer mal, criticar. E até hoje é assim, né? Tem pessoas que admiram o teu conhecimento, tua capacidade, tua profissão, teus talentos, teus dons, mas elas também buscam criticar, pôr defeito, fazer com que a pessoa se sinta insegura. Claro, quando se trata de alguma questão espiritual, tu tem que vigiar muito, porque o homem, né, a mulher, a pessoa, ela é muito testada pelos elogios que ela recebe. Então, a crítica pode te derrubar, te inferiorizar, te entristecer. E o elogio pode te ensoberbecer. Pode fazer com que tu fique vaidoso, orgulhoso, arrogante. Tu começa a achar que aquilo é tu. Então, nós não devemos confiar nem no elogio e nem na crítica. No sentido de que tu não tem que aceitar a crítica para ela te derrubar e nem aceitar o elogio para te exaltar. Tu tem que pegar aquele elogio e levar para Deus, dar glória a Deus, louvado seja Deus. E aquela crítica, tu tem que ser humilde e pensar: como eu posso melhorar? Como eu posso aprender? Como eu posso crescer? E aqui a gente percebe que eles estavam maravilhados, ó. Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? De onde vem tudo isso? Que sabedoria! Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes esse é o discurso inicial, é só a introdução. Vem uma bajulação, vem um tapinha nas costas e depois vem a traição, vem a punhalada, vem aquela crítica destrutiva, maligna, vem a inveja, cobiça,
Como eu digo, aquele bisturi que vai ali e te corta. Então, nós devemos vigiar. Vigiar. E não deixar o nosso coração refém de nenhum tipo de manifestação externa, de reconhecimento externo. Tu não precisa te alimentar do conhecimento externo. Seja ele bom, seja ele mau. 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago? José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então, o Senhor Jesus tinha irmãos e irmãs. Ele era filho de José, que era carpinteiro. E naquela época era muito comum o filho ou os filhos terem a mesma profissão do pai. Então, não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, e Judas, e José e Simão? Ó, José. Outra coisa, o filho tinha o mesmo nome do pai. Então, não há dúvidas históricas de que o Senhor Jesus teve irmãos e irmãs. De que sim, Maria coabitou com José e teve outros filhos e outras filhas. 4. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. O que acontece? O profeta é desprezado na sua casa, na sua terra, na sua cidade, entre os seus parentes. Porque as pessoas não conseguem ver o tesouro que Deus colocou no vaso de barro. Só conseguem ver o vaso de barro. Só que Deus coloca tesouros nos vasos de barro. Deus usa homens e mulheres desde que o mundo é mundo. E o próprio Senhor Jesus passou por isso. Ele não pôde fazer, olha como diz em Marcos, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes. Em Mateus a gente viu que ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque a incredulidade era muito grande. As pessoas duvidaram de Jesus. Porque para elas, Jesus era o filho do carpinteiro, era o próprio carpinteiro, era o filho da Maria, era o irmão de Judas, de Simão, de José, de Tiago, tinha irmãs, entende? A realidade dele era a realidade cultural, social, familiar. Eles não conseguiam ver o Filho de Deus em Jesus. E Jesus se admirava da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los,
Ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, o que eu destaco aqui? Que Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. E hoje em dia o mundo corporativo já entendeu. E quando tem determinadas atividades, missões, equipes, as pessoas trabalham em duplas. E isso funciona também na escola, isso funciona em muitos momentos da vida. E o casamento? O que é o casamento? São 2 que se tornam 1, ou 1 mais 1 que se tornam 2. Então me chama a atenção esse de 2 em 2, enviá-los de 2 em 2. Por que 2 em 2? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um tá fraco, o outro tá forte. Quando um tá falando, o outro tá quieto orando. Quer dizer, um apoia o outro, um ajuda o outro. A Bíblia diz esforça, né? Dá força pro outro. E aí eu vou falar também sobre ungindo-os com óleo. Eles expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos e ungiam com óleo. Então, gente, sim, está na Bíblia a unção com óleo, com azeite, com óleo da unção. É importante, sim. Isso é fé, isso é uma demonstração de temor e tremor. Deus fala que Jesus é o Cristo, ele é o ungido. Davi foi ungido rei. A unção é uma escolha, é uma consagração, é uma forma de dizer que aquela pessoa é de Deus, está se entregando a Deus. Então, ungir com óleo é uma bênção e é bíblico, está na Bíblia. E não apenas no Antigo Testamento, porque nós estamos vendo aqui em Marcos capítulo 6 de que os discípulos de Jesus expulsavam demônios, curavam enfermos e ungiam com óleo. 14. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Então, por aqui a gente para e pensa assim, ó, que trevas, que confusão, que escuridão, que cegueira espiritual, né? 17. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Então, a pessoa está pecando, mas ela não quer ser confrontada pelo seu pecado. Eu digo para vocês que a pessoa quer pecar em paz. Ela não quer que ninguém fale nada, né? E Herodes era autoridade. E ele sim estava em pecado. E João, que era um profeta, destemido, corajoso, fiel a Deus, falou, confrontou o pecado de Herodes. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo,
embora gostasse de escutá-lo. Isso acontece também, né? Pessoas que estão em pecado, pessoas que estão amarradas, que estão presas a demônios, a um pecado específico, elas ouvem a palavra de Deus e elas sabem que aquilo é de Deus, mas elas estão presas e não conseguem se mexer. Elas estão cegas, não conseguem ver. Elas estão surdas, não conseguem ouvir. Porque elas foram longe demais, foram fundo demais, mergulharam em águas perigosas demais. E aí tu pensa, ó, Herodes temia João. Porque sabia que ele era um homem justo e santo. Ficava perplexo, quer dizer, assustado, com medo, nervoso, embora gostasse de escutá-lo. Fazia bem para sua alma escutar João, mas como ele estava em pecado, aquilo o abalava. Vocês conseguem entender o conflito? Muitas pessoas, quando se convertem, relatam exatamente isso. É uma divisão na mente, é uma divisão na alma, é uma divisão no espírito, é uma luta entre luz e trevas, entre a tua vontade e a vontade de Deus. Tu tem que parar de guerrear, tu tem que te render, tu tem que te entregar. E as pessoas começam a ponderar o que elas vão ganhar e o que elas vão perder. E muitos não se convertem por isso. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peço o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Aí eu te digo, tu imagina que uma dança apenas uma dança ia garantir que ela ganhasse a metade do reino. Então a gente sabe que era muito mais do que uma dança, de que esse banquete, que ele deu para as autoridades, para todos, era mais do que um banquete, né? Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Então a gente vê que João era justo e santo e teve este fim. Era um profeta escolhido, consagrado por Deus. Era nazireu. Falou a verdade e foi decapitado. Foi oferecido em sacrifício. 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Eu vou parar aqui. Olha que interessante que eu falei para vocês, que Marcos, ele é uma narração. Então tu percebe que ele não estava preocupado com a cronologia. A gente estava vendo que Jesus tinha instruído os 12 e saírem de 2 em 2.
E aí vem essa parte de João Batista. Aí depois fala que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Foi o que eu disse para vocês no vídeo de ontem. É como Pedro contando para João Marcos, relatando o que ele viveu, e João Marcos registrando para não esquecer, para ser fidedigno. E esse foi o documento que a igreja conheceu. Desse jeito, de um jeito orgânico, natural, como a gente faz. Quando a gente está conversando, a gente conta uma coisa, daqui a pouco para, conta outra, faz não sei o que, volta. É tudo meio dinâmico. É assim que é Marcos. É um evangelho muito... Ele por si só, sabe? Ele vai mostrando, contando, narrando de um jeito muito dinâmico, muito orgânico, muito natural, muito como é na vida cotidiana. A gente viu que Mateus não, Mateus era cadenciado, era cronológico, era específico. Ele fez uma pesquisa, ele fazia citações, ele falava das profecias, ele era diferente, tinha um estilo, uma forma literária. Marcos não. Marcos está contando. E aqui tem um exemplo, por isso que eu tive que interromper. Aí Jesus diz para eles repousar um pouco, a parte no lugar seguro. Ó, isso aqui é um exemplo, é uma lição, é um ensinamento para nós. Tu cumpriu a missão, tu tá cansado, tu tá esgotado, tu vai ter que refazer as tuas forças, as tuas energias, tu vai ter que voltar pro teu ponto de equilíbrio. É bom tu ficar quieto, ficar em silêncio, num lugar à parte, num lugar deserto, repousar um pouco, respirar fundo. É isso que tá faltando nos nossos dias. E olha que é Jesus que tá convidando aí, venham repousar um pouco. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus se compadeceu. Jesus tinha misericórdia dessas multidões que eram como ovelhas que não têm pastor. E nós, como discípulos de Jesus, seguidores, nós também devemos ter misericórdia e compaixão. E entender que as pessoas estão cegas, estão surdas, estão perdidas, estão confusas, precisando de salvação, precisando de cura, precisando de libertação, precisando de luz, precisando de paz, precisando de perdão. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Ó, aqui a gente já vê a organização, né?
a ordem, a disciplina. Vamos se organizar, era uma multidão. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então, aqui em Marcos, a gente vê o relato que nós também vimos em Mateus. E fala dos peixes, né? Aqui fala que no cesto também tinha peixes, que também tinha sobrado peixes, pães e peixes. Então, Jesus fez um milagre da multiplicação de pães e peixes. Ele alimentou espiritualmente as multidões, porque diz que ele ensinou, ele tinha compaixão, tinha misericórdia, e ele deu também o pão físico. Eles se alimentaram também, né? Corpo, alma e espírito. É assim que a igreja deve se mover, é assim que os discípulos de Jesus devem agir, atacando, né, as 3 frentes, as 3 dimensões, as 3 partes dos seres humanos: corpo, alma e espírito. 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. A gente percebe que Jesus ficava cansado, que a multidão sugava, esgotava, né? Cansava Jesus. E ele precisava se retirar e ir orar sozinho num monte, refazer as suas forças. E é o que nós precisamos. Muitas vezes, o nosso cansaço, os nossos medos, nossas dores, nossas angústias, ansiedades, são fruto, sabe do quê? Do cansaço, do esgotamento, de tu não conseguir parar, de tu não conseguir repousar, de tu não conseguir fechar os olhos, respirar fundo, ficar em silêncio, orar, te refazer na presença de Deus, ou se desmanchar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus. Nós precisamos alternar momentos sociais, em público, com pessoas, com momentos particulares, silenciosos, na presença de Deus. Entra no teu quarto, fecha tua porta e fica lá em secreto com teu Pai. Jesus está nos dando exemplos. 47. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus. Vou repetir. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, né? O milagre da multiplicação dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Aqui é um outro trecho que é considerado, vamos dizer assim, uma prova, uma digital de Pedro. Por quê? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que recebeu
o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ela busca ter uma vida de humildade. Ela não fica buscando atenção para si. Ela não vai querer se exaltar. Então, a gente sabe o relato de Jesus andando sobre o mar de Mateus, porque a gente acabou de estudar. E a gente sabe que Pedro também andou sobre o mar. Só que aqui em Marcos, ele não conta. E isso é uma digital, isso é uma assinatura. Porque se tu tá contando uma história, tu omite, vamos dizer, as tuas façanhas, as tuas glórias, os teus méritos. E quando tu falha, tu te humilha, tu confessa, tu relata. E a gente percebe que Marcos, o Evangelho de Marcos, aconteceu exatamente isso. Quando Pedro estava em destaque, ele não falava para João Marcos e João Marcos não relatava. Como Mateus não estava preocupado com isso, ele estava querendo fazer o relato, ele falava de Pedro e de alguma forma exaltava, né? Pedro, vocês entenderam o que eu disse? Então, quando tu fica invisível, é uma forma de dizer que tu é o autor. Então a gente acredita também por isso, de que Marcos omite os méritos de Pedro. Aqui é um exemplo, tá? 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Então, olha que interessante. Eles chegavam enfermos, mas eles saíam curados. Eles eram trazidos em leitos, porque eles estavam numa situação muito grave, né? E depois eles saíam curados. Isso é muito importante. Tu chegar até Jesus do jeito que tu conseguir. Mas tu ter certeza que depois que tu encontrou Jesus, tu não é mais o mesmo. Quando eu era criança, tinha uma música que a gente cantava, um hino, um louvor que dizia que tu não ia sair do culto do mesmo jeito que tu chegou. Tu chegou triste, tu vai sair feliz. Tu chegou enfermo, tu vai sair curado. Tu chegou perdido, tu vai sair salvo. Tu chegou endemoniado, tu vai ser liberto. Tu era um pecador, agora tu tá perdoado, santificado, purificado. Então, isso continua até hoje. Tu tem que chegar do jeito que tu tá. Não espera tu melhorar, tu te limpar, tu te ajudar, tu te erguer para encontrar Jesus. Não, vai como tu estás. Vai do jeito que tu estás. Porque aí o Senhor Jesus vai fazer um milagre. E Ele vai te curar. E Ele vai te salvar. Ele vai te libertar. Ele vai fazer a obra. Porque Ele é eterno. E se tu tá lendo aqui comigo em Marcos, tu tá vendo que Ele fez isso em aldeias, em cidades, em campos, quer dizer, onde quer que tu esteja, Ele pode te alcançar com salvação,
com cura, com libertação, com santificação, com bênção. O que a gente aprende hoje com este capítulo 6 de Marcos? De que Jesus ensinou na sinagoga de Nazaré, mas não teve honra. O profeta não tem honra na sua casa, na sua cidade, entre os seus parentes. E Jesus se admirou da incredulidade deles. Jesus enviou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, de 2 em 2, dando-lhes autoridade para pregar, expelir demônios, curar enfermos e ungir com óleo. Jesus ensinava a multidão e se compadeceu dela. Jesus viu seus discípulos em dificuldades, a remar contra o vento, que lhes era contrário, e foi ter com eles andando por sobre o mar.